história de hoje é Um Homem no Sótão, de Ricardo Azevedo. Esse homem era um escritor de contos infantis. Ele não gostava de sair de casa pra nada. Ele morava lá no sótão, na Rua da Conceição, e só saía para ir à farmácia comprar algum xarope ou para ir à livraria. Nossa, que delícia! Como ele amava ficar enfiado numa poltrona velha, imaginando todos os personagens de uma história. Os dragões, as mocinhas, as madrastas, os lobos, os porquinhos, as princesas, as bruxas. Como ele amava! Era numa sexta-feira de agosto, quando ele tentava escrever uma história. De repente ele se sentiu um pouco mal, mas ele não quis a farmácia, porque de repente surgiu uma ideia para uma nova história. Logo ele foi para sua máquina de escrever e começou a digitar As Aventuras dos Três Patinhos em uma Floresta. E ele começa: era uma vez, um lugar muito lindo, num verão, com várias borboletas e passarinhos alegres, onde estavam três patinhos nadando e mergulhando felizes. Mal sabiam eles que ali perto morava uma raposa muito desalmada, que o maior sonho da vida dela era simplesmente chupar ovos de galinha e caçar patinhos felizes. Quando de repente surgiu a raposa. Não se sabe como nem de onde, mas ela estava muito brava. Já foi logo perguntando para o escritor: ei, seu escritor, por que o senhor tem que sempre me colocar como a maldosa, a que persegue os animais, a que come todos os bichinhos? Quem ler uma história dessa vai pensar o que de mim? O escritor, sem entender o que estava acontecendo, logo respondeu para ela: ah, vai me dizer que você não gosta de comer uns patinhos? A raposa logo respondeu: claro que eu adoro comer os patinhos, olha isso daqui. E já foi logo mostrando os dentes e disse para ele: olha o tamanho desses dentes, eu sou carnívora, eu como carne para sobreviver. Quando o escritor foi tentar argumentar com a raposa, surgiu, sabe quem? Os patinhos. E os patinhos saíram em defesa da raposa. Escuta aqui, senhor escritor, nós também comemos bichinhos, nós comemos minhoca, nós comemos besouros, então a raposa tem toda a razão. Meu Deus, o escritor já não estava entendendo nada. Logo aqueles patinhos fofinhos defendendo a raposa. Bom, ele logo foi dizendo para eles que ia tentar achar uma solução e resolver toda aquela situação. Mas a raposa falou: não, senhor, o senhor vai tentar não. O senhor vai resolver, nos prometa aqui e agora. Então ele logo fez o que a raposa e os patinhos pediram. Quando ele prometeu que ia tentar achar uma solução, a raposa deu o bote nos patinhos e eles sumiram, todos os personagens ao mesmo tempo. Bom, demorou um pouco para o autor de contos para crianças colocar as ideias no lugar. Ele até perdeu um pouco a vontade de trabalhar. Até porque essa história de ser raposa de dentro da gente, patinhos, bom, isso é coisa para deixar qualquer escritor com a pulga atrás da orelha. Até que um dia de lua cheia, já cansado de não fazer nada, ele resolveu escrever uma história. Primeiro ele tentou falar sobre o lobo e alguns cordeirinhos, mas logo desistiu correndo. Logo em seguida ele pensou em escrever sobre o leão e um ratinho. Só que achou muito perigoso. Até que ele teve uma ideia de falar sobre uma princesa linda em seu castelo. E o título da história era Uma Princesa Linda em Seu Lindo Castelo. Como todos os contos de fada, começou como era uma vez um rei muito poderoso que vivia em um lindo castelo com sua linda filha. Essa filha era tão linda que até as estrelas paravam para admirá-la. Um dia, quando ela ia saindo para passear em seu jardim, ali no lago próximo ao castelo, ela encontrou um sapo. Quando de repente, gente, o escritor mal tinha terminado o primeiro parágrafo e pimba, surgiu um sapo, todo indignado. Pode pegar esse papel, amassar e jogar fora. Gente, o autor de contos de criança quase caiu para trás de susto.
E o sapo, todo indignado, disse: ou o senhor não vai dizer que o senhor ia escrever agora, nesse exato momento, que a princesa quase morreu de susto ao me ver? Bom, o escritor foi tentando se justificar, dizendo: claro, né? Óbvio, toda princesa, toda mulher, menina, quando vê um sapo se assusta. Vamos, né, conversar. Vamos dizer que você não é um pouquinho assim meio nojento. Quando de repente surgiu ali naquele sótão uma linda mulher. Seu perfume exalava cheiros de rosas. Ela era tão bela que o autor parou para admirá-la. E ela já foi logo dizendo para o autor: ei, pare de ser tão teimoso. O sapo tem razão. O autor, indignado, foi logo dizendo: como assim eu estou errado? É humanamente impossível alguém achar um sapo bonito. E a princesa foi logo dizendo: nossa, como você não acha esse sapo bonito? Olha esse papinho macio, essas mãozinhas delicadas. Sim, ele é muito bonito. E a princesa, com aquela voz mansa, porém severa, foi logo chamando a atenção do autor, dizendo para ele: me prometa, você nunca mais vai escrever algum assunto do qual você não entenda, do qual você não conheça realmente a verdadeira história. Bom, o autor ali atordoado acabou concordando com tudo, e assim o sapo explodiu, logo em seguida virando um lindo príncipe, beijando a princesa e indo embora com ela, deixando o autor com cara de quem comeu e não gostou. Depois de toda essa história de raposa, patinhos, sapo, princesa, ainda mais um defendendo o outro, o autor achou que realmente ele era muito doente. Ele até resolveu ir fazer uma consulta no médico. Chegando lá, o médico, com muita pressa, já foi atendendo, pedindo para olhar a garganta dele, ouvindo o coração. Logo deu o diagnóstico. Disse que ele realmente precisava era de férias. Bom, fazia realmente muito tempo que ele não saía de férias. Exatamente uns 7 anos. Então o autor resolveu sair para viajar. Ele viajou, chegou até conhecer uma velha meio surda, sabe? E imaginou que tinha visto uma linda moça na viagem. Porém, ele não conseguiu em nenhum momento conversar com essa linda moça. Quando ele voltou para sua casa, ele realmente estava se sentindo assim muito melhor. Ele começou a imaginar que agora ele poderia realmente voltar a escrever novas histórias. Pensou em escrever algo que ele nunca tinha feito antes. Pensou em colocar todos os personagens como sendo pessoas boazinhas e sendo amigos. Por exemplo, a bruxa sendo uma pessoa muito bacana, muito legal. Quando de repente, gente, uma bruxa apareceu enraivecida, morrendo de raiva do autor, foi logo dizendo: o que você pensa que é para você tentar mudar a história? A bruxa, gente, era magra, pálida, tinha as unhas enormes e sujas, tinha uma cara enrugada. O autor, todo branco, tentava se justificar e ela mandava ele calar a boca a todo momento. Com ordem de quem você teve coragem de mudar essa história? O autor estava tão assustado que já não sabia se ele corria ou se ele ficava. Porém, ele resolveu se explicar para a bruxa. Foi logo dizendo que ele acreditava de todo o coração que as pessoas iriam realmente gostar de uma história como aquela, onde todas as pessoas eram legais. A bruxa, indignada, foi logo respondendo que jamais aquilo iria acontecer, que a história não pode ser mudada. Em seguida, sabe quem que surgiu? Os anões. Os anões também já estavam super irritados, dizendo que onde já se viu uma bruxa, ainda mais aquela bruxa horrorosa, fedida, com bafo fedorento, poderia ser uma pessoa legal. A bruxa, irritadíssima, foi logo transformando um dos anões em uma minhoca de 3 cabeças. Gente, virou uma confusão. No meio daquela confusão, a bruxa logo deu um jeito de fazer todos desaparecerem, inclusive ela. E o autor ficou ali sozinho, atordoado. Caiu de cama, ficou vários dias sem sair de casa.
Não fazia mais a barba, não tomava banho, não levantava para nada, nem para comer. O autor, depois desse dia, resolveu mudar de vida. Percebeu quanto tempo ele havia perdido. Então ele levantou de sua cama, abriu a janela e começou a observar as paisagens, as pessoas. E logo percebeu que tinha muita beleza por detrás de tudo aquilo, principalmente muitas histórias por detrás de cada pessoa. Então ele tomou uma atitude. A partir desse dia, ele ia começar a escrever também histórias de gente como a gente. E percebeu que muitas histórias também ficam bacanas, escritas de trás para frente.